o contexto histórico do ext2 ele coincide com o contexto de desenvolvimento inicial do Linux. Isso porque o ext2 foi uma das primeiras propostas de dissolução de sistema de arquivos para o kernel. E o Linux, inicialmente, ele era integrado com o Minix, o sistema do Tenenbaum. E por isso ele utilizava o sistema de arquivos do Minix. E as várias limitações que esse sistema tinha fez com que a comunidade ela se orientasse para a adição de um novo sistema de arquivos. E para isso foi criado o Virtual File System, que o intuito dele foi justamente adicionar essa camada de modo a facilitar a adição de novos sistemas de arquivos ao kernel. E logo depois da integração do Virtual File System, foi adicionado ao kernel o Extended File System, que é o nome completo do EXT. Isso foi feito lá em 92, na versão do kernel 0.96c, e é justamente a primeira versão do EXT. E nele, as duas principais limitações do sistema do Minix, do sistema de arquivos do Minix, foram resolvidas, que é o tamanho máximo do sistema de arquivos, que era de 2 GB só, e o tamanho máximo do nome de arquivo, que ainda é 255 caracteres no ext2, mas que pode ser expansível até 1012 caracteres. Só que apesar da melhora sobre esse sistema que tinha no Minix, alguns problemas eles ainda permaneciam no ext, como por exemplo, ele não tinha suporte a acesso separado, a modificação em Node e a modificação do timestamp de dados. E além disso, o sistema ele utilizava listas ligadas para observar blocos livres e inodes, o que fazia com que ele tivesse uma performance ruim ao longo do tempo. Isso porque, com o uso do sistema de arquivos, essa lista se tornava não ordenada e o sistema ficava fragmentado. E diante dessas limitações, foi proposto o ext2. Ele foi construído a partir do ext original e um lado positivo dele é que ele foi criado não só para resolver o problema que se tinha naquele momento, mas também com a ideia de permitir upgrades futuros. Tanto é que a partir do ext, dessa linha de ext, a gente tem até agora o ext4. Ele foi lançado em 93, em janeiro de 93, o ext2, e ele foi desenvolvido pelo Remy Card, o Theodore Tsou e o Stephen Tweedy. Com o aumento de uso e com a correção de problemas, o ext2 é dito pelos próprios criadores que logo no início ele já apresentava certos problemas, certos bugs, mas que foram corrigidos ao longo do tempo. De modo que ele se tornou padrão do Linux, o ext2 se tornou o formato padrão do Linux, né? Que eles chamam de facto, e ele durou até aí novembro de 2001, em que o sucessor dele, o ext3, foi integrado ao kernel. E segundo um dos criadores, o Remy Card, o concorrente na época do ext2, que foi o XFS, ele não só possuía as limitações que o ext2 não tinha, como o criador tentou impor na comunidade Linux o uso dele, que fez com que a adesão aí fosse limitada. Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre as principais funcionalidades do sistema ext2, mas primeiro eu vou falar sobre as características do sistema ext e de outros sistemas de arquivos para comparar com aquilo que vai ser falado sobre o ext2. O ext foi o primeiro sistema de arquivos que foi feito exclusivamente para o Linux, e ele tem algumas características interessantes, como ter introduzido o Virtual File System e removido as limitações que tinha no Minix, limitações como nome de arquivo de no máximo 14 caracteres, tamanho de arquivo de no máximo 64 MB, e esse tipo de coisa. Só que ele também tem suas próprias limitações, como ele não possui rótulo para acesso, modificação ou alteração dos metadados, só o rótulo de timestamp. E ele também tem seu próprio limite no tamanho dos arquivos, no tamanho dos nomes e no tamanho do file system, que é maior que do Minix, mas ele ainda é presente. Aqui é uma tabela mostrando essas limitações em vários sistemas de arquivos. E a gente vê que o ext2 ele tem limites bem maiores em relação ao Minix e ao ext. O Minix possui 64 MB no tamanho máximo do file system, 64 no tamanho máximo de arquivo e de 16 a 30 caracteres no nome do arquivo. Já no ext temos 2 GB para cada e 255 caracteres, e ext2 4 TB e 2 GB e 255 caracteres também. E agora as características do ext2, as funcionalidades adicionadas por ele. Com o ext2 é possível
escolher o tamanho dos blocos. Então, quando o administrador vai criar o sistema de arquivos, ele consegue escolher entre blocos de tamanho 1024, 2048 e 4096. Isso tem diferenças na usabilidade. Blocos maiores trazem um desempenho maior, porque menos acesso a discos são necessários, uma vez que você lê mais dados de uma só vez. Porém, blocos menores garantem uma menor fragmentação do sistema, uma vez que tem mais chances do último bloco caber inteiro no disco. Ele também, o XT2, ele possui nomes de arquivos maiores e arquivos maiores em si, como a gente viu na tabela do slide anterior. Ele tem blocos reservados ao administrador, então mesmo que os usuários comecem a usar todo o disco, o administrador consegue recuperar porque tem blocos que os usuários não conseguem usar. O administrador também consegue escolher quantos inodes vão existir em determinadas partições. Então, se eu tiver uma partição de 50 GB, por exemplo, ele vai ter no máximo tantos inodes. Os blocos eles são divididos em grupos que podem ser alocados de forma adjacente para ter mais fácil acesso e evitar fragmentação. E o sistema de arquivos XT2 ele faz uma pré-alocação para arquivos regulares no disco. Então ele já pré-aloca um espaço para poder salvar arquivos regulares em espaços adjacentes e assim também evitar fragmentação. O XT2 também possui links rápidos. Que é isso? Não é salvo nenhum bloco para os caminhos desses links. Isso é salvo direto no próprio inode. É óbvio que isso traz um limite. Se o caminho tiver mais de 60 caracteres, não é possível salvar dessa forma, mas isso garante que menos leituras precisam ser feitas, menos espaço seja usado e assim os links são mais eficientes. Ele também possui deleção segura, ou seja, imagine que você quer apagar ou destruir um dado sensível e você não quer que ele seja recuperado de jeito nenhum. Então a deleção segura é isso, o sistema de arquivos vai lá e depois que você manda deletar, ele substitui os dados por dados aleatórios. E assim evita a recuperação desses dados. Ele também, o XT2 ele também possui um superblock que é usado para guardar informações do sistema de arquivos. Inclusive, isso também, como foi visto em aulas, também pode ser usado para ter múltiplos sistemas de arquivos no seu sistema. E isso também é usado pelo kernel e pelo verificador para fazer verificações periódicas no sistema de arquivos e verificar se ele está consistente ou não. Nesse próprio superblock é salvado se o sistema está montado, se está desmontado, se ele está inconsistente. Mas mesmo assim, ele também guarda um contador de quantas montagens estão sendo feitas e acima de um limite de tempo e de vezes, ele faz uma checagem para ver, mesmo que esteja marcando como limpo, ele faz uma checagem para analisar se precisa ser feita alguma coisa para manter a consistência do sistema e assim evitar que mais corrupções sejam feitas. Ele também usa bastante o buffer para otimizar e assim quando você manda ler alguma coisa, ele já lê todos os dados seguintes dentro de um limite para que esses dados provavelmente esses blocos, esses dados provavelmente também serão usados e aí eles já vão ser carregados para a memória, evitando assim mais acessos a disco. E ele também possui recursos do BSD, como recursos de montagem do sistema de arquivos, de comportamento do sistema de arquivos e também de gravação síncrona dos metadados, o que pode diminuir o desempenho, mas está presente no sistema de arquivos também. E essas são as principais funcionalidades do XT2 File System. Vamos falar agora da qualidade do código. E como é de se esperar de um sistema com tantas funcionalidades, ele é muito complexo, mas também ele é muito bem documentado. Mas mesmo assim, é muito difícil entender vários detalhes, né, da implementação do código por causa do número enorme de funções e de estruturas utilizadas. Então a gente só vai olhar para alguns trechos de código e tentar entender, né, só com a documentação, olhando para o código-fonte e também com certo conhecimento prévio de XT2, tentar entender como que funciona o código. E um detalhe é que a gente vai utilizar o código-fonte presente no Linux kernel atual, então ele mudou muito, né,
Tanto que esse trecho de código faz menção a um bom e velho formato. Então a gente só consegue imaginar o quanto mudou o código de XT2 nesses últimos anos. Então aqui a gente tem um trecho de código do xt2.h e a estrutura do inode, né? Então são vários dados sobre esse inode, como tamanho, tempo de acesso, criação. E aqui o tipo desses dados está em LE1632. E isso faz referência a Little Endian, que é o padrão utilizado para salvar e para ler esses dados, que os bits menos significativos são salvos primeiro. Isso é feito aqui para garantir que, independente do sistema que você vai usar, a gente vai conseguir ler esses valores da maneira correta, dado que a gente vai fazer uma conversão antes. Em seguida, a gente tem um trecho da estrutura do superbloco, que basicamente vai guardar vários metadados sobre um certo grupo de blocos. Então a gente tem coisas como inode, número de inodes, número de blocos, blocos livres, tamanho, coisas bem autoexplicativas, mas ao mesmo tempo também tem algumas coisas mais obscuras, como um S-Magic, que é uma Magic Signature. Isso não quer dizer muita coisa, né, para quem não conhece o código de verdade. Então tem alguns probleminhas, mas ainda assim a gente agora vai ver um trecho de código que ilustra quão bem documentado a maioria das coisas é. Então é uma estrutura bem simples, com 3 valores, né, mas a maioria aqui das linhas são feitas para comentários. E os dois principais valores aqui são o Last Alloc Logical Block e o Last Alloc Physical Block, que guardam informações do número do último bloco que foi alocado, né? Então a gente tem um número lógico e um número físico. E em seguida a gente vai ver como que a gente vai poder utilizar essa estrutura. Aqui a gente tem uma função do inode.c, dessa vez. Então essa função aqui, ela basicamente vai tentar encontrar o melhor lugar para fazer uma alocação de um bloco novo. Então a gente tem alguns parâmetros, que o inode é o inode que quer alocar esse bloco, o número do bloco que a gente quer, e esse parcial aqui ele vai ser uma referência, um ponteiro ao bloco indireto, se for o caso, né? E relembrando o bloco indireto, né, no nível mais simples, ele vai ser um bloco que aponta para outros blocos, que por sua vez vão apontar para uns inodes, para os seus inodes. Então aqui é o código em si. A gente tem a nossa estrutura que a gente viu anteriormente. E ele vai tentar olhar para essa informação, né, que a gente vai ter aqui. Então aqui a nossa heurística vai ser, eu vou tentar primeiro alocar continuamente. Então ele vai verificar se essa informação, né, que a gente olhou aqui do bloco que aloca info, ela vai ser válida, né, se ela existe. Ele vai olhar se o bloco que a gente quer, ele é de fato um bloco imediatamente posterior ao bloco lógico que a gente tinha alocado, né, o último. E também vai verificar se o endereço físico, né, se o número do bloco físico, ele também é válido, né, que eu imagino que seja diferente de zero, né. E caso isso seja verdade, a gente vai retornar o nosso número posterior, imediatamente posterior, né, vai tentar fazer essa alocação contínua, que é o último número físico mais 1. E se isso falhar, a gente vai chamar essa função que vai tentar encontrar uma posição que está próxima, pelo menos, do inode. E a gente vai passar aqui, né, o nosso inode e também o nosso bloco indireto. Então agora a gente vai olhar para essa função findNear. Aqui segue a documentação presente no código. Então, se a gente ver, a nossa heurística vai ser: primeiro tenta encontrar um bloco na esquerda, que eu interpreto como seja uma posição anterior. Se isso falhar, a gente vai olhar para o nosso bloco indireto e vai tentar alocar nesse bloco. E se isso falhar também, a gente vai tentar alocar no mesmo grupo do inode. Então agora o trecho do código de fato. Aqui a gente já começa a abstrair algumas coisas, né? A gente tem uma outra estrutura aqui que vai pegar outros dados. Então a gente não vai ir muito a fundo no que cada uma dessas coisas significa. A gente vai olhar só para como que ele vai tentar procurar essa localização. Então primeiro ele vai tentar encontrar o bloco anterior. Então aqui a gente basicamente vai decrementando aqui o ponteiro. E se a gente encontrar de fato, a gente vai fazer a conversão, né, de Little Int 32 para o padrão que a CPU vai usar
seja Little Endian ou Big Endian, para garantir que a gente vai ler da maneira correta. Se isso falhar, a gente vai olhar para o nosso bloco indireto. Então aqui a gente tem o indirect e vai passar esse número aqui. Se isso falhar também, a gente vai passar o grupo do nosso inode. Aí também, de novo, né, a gente vai abstrair algumas coisas. Ele vai achar esse primeiro número inicial, vai calcular um certo offset e vai retornar esse valor. Então, a gente vê que sem conhecimento muito detalhado, né, muito profundo, não dá para entender totalmente o que cada coisa faz, né? Mas se a gente abstrair só um pouquinho e com conhecimento bem básico de como funciona o XT2, a documentação consegue explicar muito bem como funciona cada função, e a gente consegue ter uma ideia muito boa do funcionamento do nosso código. Agora eu vou falar um pouco sobre o File System Check. O File System Check ele é um programa feito para verificar e reparar o sistema de arquivos. Eu vou falar especificamente do E2FCCK, que é o comando que eu uso para rodar o File System Check no sistema de arquivos ext2. Esse programa, como ele vai, então, olhar para toda a integridade dos arquivos do disco, a gente já imagina, então, que o seu tempo de execução vai ser muito condicionado ao tempo de acesso ao disco, ou seja, ele é um programa disk-bound. E para falar como funciona esse programa, então, a gente vai falar em 5 etapas, que aqui vai ser chamado de passagem, apesar de que talvez não seja o termo mais adequado, como a gente vai ver daqui a pouco. Na primeira passagem, o File System Check ele vai percorrer todos os inodes do sistema de arquivos e verificar se eles são válidos. Além disso, ele verifica quais inodes e quais blocos do disco estão em uso. Ele aproveita também essa passagem para verificar coisas como se tem mais de um inode apontando para o mesmo bloco. E ele também já pode aplicar correções para isso. Por exemplo, se eu tenho 2 inodes que apontam para o mesmo bloco do disco, ele pode tanto tirar um dos inodes, ou ele pode duplicar esse bloco e fazer um dos inodes apontar para essa cópia. Também por questões de eficiência, ele já vai guardar quais são os diretórios, quais são os blocos de diretórios, no caso. Na segunda passagem, na segunda etapa, eu vou verificar então os diretórios que eu armazenei na etapa anterior. Cada diretório aqui vai ser analisado de maneira independente, ou seja, eu não vou validar ainda se a estrutura de diretórios é válida ou não. Então, algumas das coisas que eu posso fazer nessa passagem. Primeiro é ver se os diretórios em si são válidos e se apontam para inodes em uso. Outra coisa que eu posso fazer é verificar se eu tenho os campos de ponto e 2 pontos. Ponto seria uma referência a ele mesmo, o diretório atual, e 2 pontos seria o diretório pai. Lembra muito como funciona, se eu pensar então em diretórios relativos, que seria ponto referindo para mim mesmo, e também dentro do terminal, se dá um CD 2 pontos, eu volto para o diretório anterior. Poderia ser uma forma de interpretar essa nomenclatura. Percebo aqui que eu posso verificar, então, eu mesmo, se o diretório que eu tenho armazenado aqui corresponde a mim mesmo, isso pode ser inclusive corrigido já, mas a informação sobre o diretório pai, ela só é armazenada, não é feita nenhuma verificação ainda, porque como eu disse, a segunda passagem, ela avalia cada diretório de maneira independente. Também falando sobre, eu tinha falado que passagem talvez não fosse o termo mais apropriado, isso porque a maioria das operações sobre o disco, percorrer o disco, é feito principalmente nessas 2 primeiras etapas. A partir daqui eu vou trabalhar mais com o que eu já tenho armazenado em memória, que são essas coisas, essas informações que eu falei que eu fui armazenando nas 2 primeiras passagens. Isso ocorre, obviamente, por questões de desempenho. Então note também que como essa aplicação era disk-bound, essas 2 primeiras etapas são também as 2 etapas que mais consomem tempo. A partir daqui, as coisas são bem mais rápidas porque vão depender mais da CPU. Já a terceira etapa, ela é bem simples.
Então eu aproveito aquelas informações de diretórios pais que eu armazenei na etapa anterior e vou percorrendo do final até o começo. A ideia aqui é que se eu pegar um diretório no final dele e for voltando, uma hora eu tenho que chegar na raiz. Se isso acontecer, sem problemas nenhum. Se por acaso eu chegar num ponto que eu não consigo determinar o pai, eu não sei, eu não cheguei na raiz, por exemplo, então essa estrutura de diretórios ela é enviada para Lost and Found, que seria então um lugar que fica os arquivos que são perdidos, que eu perdi a referência para ele. A quarta passagem, eu vou olhar então para a contagem de referências aos inodes. O inode, então, eu posso ter links, aquela coisa de link simbólico, hard link. No caso, mas pensando em hard links aqui, o inode vai ter uma contagem de quantos links eu tenho para ele. Por exemplo, se eu for deletando então as referências e chegar em zero, o inode é excluído. Enquanto eu tiver um link para ele, ele não é excluído, esse tipo de coisa. Então, o que ele vai fazer aqui é ver se os links que eu tenho dentro do inode, que está armazenado, eu tenho 3 links, se isso, por exemplo, corresponde ao que de fato está acontecendo. Então, ele compara essas duas coisas. E também, se eu achar, então, um inode que não foi excluído, ou seja, ele tem uma contagem de links que não é zero, mas conforme eu fui verificando, eu não achei nenhum link, eu posso enviar, então, esse inode esse arquivo para o Lost and Found também. Já a última passagem é mais uma questão de revisar tudo que aconteceu até aqui. Ele verifica só se os bitmaps dos inodes correspondem aos bitmaps que foram construídos nas etapas anteriores. Então, conforme eu ia fazendo as passagens, eu ia reconstruindo, eu ia avaliando a estrutura. Eu posso então reconstruir o bitmap do inode. E se por acaso eles não baterem o que eu tenho no sistema de arquivos e aquele que eu reconstruí agora pelo File System Check, eu posso então substituir o que eu tenho no sistema de arquivos pelo que eu acabei de fazer agora. E para finalizar, então, eu vou fazer um teste criando um file system do tipo ext2 em cima de um arquivo preenchido com zeros. Então, começando então o processo, primeiro eu vou criar o arquivo em que eu vou criar o file system usando o comando dd, preenchendo de zeros, sendo a saída um arquivo chamado file de block size 4K e contagem de blocos 256. Aí eu vou usar o mkfs.ext2 para criar o file system em cima desse arquivo que eu acabei de criar. Perceba então que deu tudo certo, o file system foi criado com 256 blocos de 4K e 128 inodes. Agora eu vou criar um diretório, pode ser qualquer nome, eu vou chamar de dir mesmo. E eu vou montar em cima desse diretório o sistema de arquivos que eu acabei de criar. O comando vai ser o mount, que eu esqueci de colocar aqui, por sinal. Do mount com flag loop file dir. E só para garantir também, eu vou adicionar algumas permissões a mais, recursivo e de escrita e leitura e acho que execução também, não tenho certeza agora que o 777 envolve ou não execução. Beleza, agora para confirmar que deu tudo certo, eu vou dar uma olhadinha então no DF para ver os sistemas de arquivos que eu tenho aqui, com a flag T e H para ser mais legível. Então tem vários sistemas de arquivos que eu tenho na minha máquina e o último aqui é o que eu acabei de criar. Perceba que ele é do tipo ext2 e ele está montado justamente no diretório que eu acabei de criar. Percebo também que ele está com um uso de 3%. Eu vou então entrar nesse diretório que eu acabei de fazer e dar um outro comando do tipo dd, mas só para preencher um pouco esse lugar. Eu vou usar então uma contagem de blocos de 100 só e repetir o comando df. Percebam agora que esse file system está com 46% de uso, que corresponde justamente a esse arquivo que eu acabei de criar.